Senhor, nos leva às águas tranquilas, porque estamos no vale da sombra e morte. Mas Tu prometeste que estaria conosco, Senhor. Por isso confiamos nas Tuas palavras e sabemos que não ficaremos desamparados. Entra no nosso coração para cear conosco neste momento. Dependemos completamente de Ti, Senhor, para todas as coisas. Tu és o Senhor da nossa vida. O nosso coração Te pertence porque Tu comprou por meio do sangue derramado, Senhor. Não há como fugir das Tuas mãos amorosas e essas mãos poderosas que transformam o nosso coração, que tira toda a natureza da ira, que tira toda a natureza pecaminosa, toda a natureza da imundícia, Senhor. Arranca de nós, do nosso íntimo, essas coisas negativas. Nos salva continuamente, diariamente, de todos os pecados. Nos salva, Senhor, da nossa natureza, de todos os aspectos negativos que ela manifesta, Senhor. Não permita que o inimigo atrapalhe, através de nós, a Tua obra, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a debilidade, a nossa fraqueza na Tua presença, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos. Não nos deixe, Senhor, abandonado. Não nos permite que venhamos nos perder nesta caminhada e desfrutar das maravilhas do Senhor na próxima dispensação. Ó Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor da Glória, nós exaltamos o Teu nome sobre todas as coisas, porque Tu és a autoridade única do universo, o Rei que manifestará a virtude do nosso Deus em todo este planeta, este universo. Limparás este universo de toda a imundícia das trevas. Glorificado para sempre seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, manifesta a Tua autoridade dentro da nossa alma, Senhor. Move agora, Senhor, a Tua autoridade para os quatro cantos da nossa alma, para afugentar os inimigos e fazer com que eles nos deixem, Senhor, para sempre. Olha para nossas emoções frágeis, para os nossos pensamentos. Satanás é muito astuto, Senhor, ele nos engana facilmente, nos faz nos acomodarmos e impedir, através das suas artimanhas, que venhamos a Te servir e a liberar completamente o Teu desejo, a Tua vontade através de nós. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Não nos permita, Senhor, que sejamos vencidos e subjugados pela natureza vencida na cruz do Calvário, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o crucificado. Nos dá a Tua bênção, Senhor. Estende a Tua mão e nos leva ao momento da unção, Senhor. Nos permeia com a Tua glória, com a Tua unção. Nos coloca na radiação do Teu Espírito para nós sejamos fortalecidos por Ti, Senhor. Grande, grande é o Teu nome, Senhor. Esta terra está cheia da Tua glória. E eis que chega o momento, Senhor, da grande manifestação miraculosa do Teu poder, porque estamos no final desta dispensação da graça. Eis que a iniquidade já está à porta, e ela bate com força os seus pés nesse chão terreno, e por 7 anos estará importunando a vida dos santos, a vida de todas as criaturas. Senhor Jesus, nos livra de tal maldição, Senhor. Não permita que venhamos, Senhor, a sofrer o dano da grande tribulação, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, nos guarda desses momentos. Em nome de Jesus, nos guarda da disciplina do milênio, Senhor.
Nos convence pelo poder do Espírito Santo a te servir agora neste momento, Senhor. Entra, Senhor, nesta alma com liberdade, Senhor, e toca naqueles pontos que são obstinados, que estão endurecidos para ti. Senhor Jesus, derrama o teu óleo, move tua vida na nossa alma, Senhor. Livra-nos das cadeias de Satanás e das presilhas espirituais da maldade, Senhor. Nos livra, Senhor. Nós pedimos a Ti agora um momento, Senhor, de refrigério nesta caminhada da restauração, na vida da igreja, Senhor. Interfere na nossa alma, Senhor, e nos socorre, Senhor, para que possamos vencer o ego, vencer a carne e obedecer completamente as Tuas palavras e deixar fluir o Teu Espírito com liberdade através de nós, Senhor. Grande e eterno Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nós anelamos pelo fluir da vida, Senhor, e pedimos que Tu nos conceda tal maravilha, Senhor, nesta época, nesta era, Senhor, para que possamos louvar o Teu nome, Senhor, nesta terra e manifestar o testemunho de Deus através, Senhor, do nosso convencimento espiritual de que Tu és o único Senhor e a nossa vida e a nossa expressão, a nossa maravilha. Livra-me, Senhor, das garras do maligno. Corta agora esses espíritos dominantes da nossa mente, das nossas emoções, dessas paixões que fluem desenfreadamente e nos faz pecar constantemente e conscientemente contra a Tua autoridade e santidade, Senhor. Nos dá a vitória, Senhor, pelo poder do Teu sangue. Nós Te agradecemos e Te louvamos nesse momento, que a unção do Espírito venha sobre todos os santos que faz parte da casa de Judá, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados por... Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. 18 horas e 1 minuto. Estou aí, muito boa tarde a você, boa noite, você amigo ouvinte que já está conectadinho conosco, né? Mais uma live aí do programa Orvalho do Irmão, né? Direto de Chapecó, Santa Catarina, né? Aqui é um friozinho agradabilíssimo, né? Temos aí, né, a casa dos 9 graus, né, Marcelo? É isso aí. Boa tarde a todos os ouvintes aí, boa tarde, Adilson. É um frio... E vai melhorar, né? Vai melhorar. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes conectados aí pelo YouTube, né? Sejam todos bem-vindos para mais essa live diretamente de Chapecó, Santa Catarina aí. E que Deus abençoe esse momento aí que temos hoje, a participação do Eduardo de Piratuba e do irmão Sérgio aí, junto com o programa aqui, com a mesa. Estou aí, então já vai deixando teu joinha aí, né? Se você não é inscrito no canal aí, você se inscreva, né? Para nos dar aquela força, né? E também se você tem algum tema aí alguma pergunta, né? Alguma colocação dessas últimas mensagens, aquilo que Deus está trabalhando, fazendo na tua vida, que queira compartilhar conosco aqui, pode nos enviar aí pelo chat mesmo aqui, que nós vamos estar compartilhando aqui juntamente. Mas vamos dar uma olhadinha na nossa programação, né? Que temos aí esse mês aí, né, Marcelo? É isso aí, contagem regressiva, né, Deus? Olha, maravilha. Contra o micro-regional. Lava pés, né? É isso aí. Contra o micro-regional aqui da micro-região 8, né?
que vai ser aqui em Chapecó, né? Então, estamos convidando a todos aí da micro-região aí, quem de fora também, para participar juntamente conosco aí, desse momento especial, né, Edilson? Com um tema muito importante, né? Muito essencial, eu acredito, para a nossa edificação e crescimento de vida espiritual, né? A importância da humildade, né? A mensagem do culto de recepção vai ser no dia 11, às 19 horas, e o encontro micro-regional no dia 12, a partir das 14h30, ali na UNOESC, que é onde foram as outras vezes, né, Edilson? É interessante, assim, só para frisar aqui, depois a gente vai estar também tentando divulgar um pouco mais em relação a isso, né? Na sexta-feira, porque ali na UNOESC tem 2 auditórios, né? Tem o auditório A e o auditório S. O auditório A é um pouquinho mais pequeno, né? Onde a gente vai fazer a recepção, né? Então, vai ser no primeiro bloco que tem ali, quem vem, vai chegando, quem chega, né? Na UNOESC ali, já é no primeiro bloco, entra no estacionamento ali e fica do lado esquerdo ali o primeiro bloco, né? Vai ser ali o culto de recepção. E o micro-regional é no que sempre teve, né? No bloco S. Isso aí. Né? Logo em seguida temos aí Novo Hamburgo, né? Então, aí, ó. É isso depois aí. de nós aprendemos que é humildade... Aí vem o despertamento espiritual. Isso aí. É isso aí, no dia 25 e 26 de julho, né? O encontro micro-regional de Novo Hamburgo, né? O culto de recepção no dia 25 a partir das 20 horas, né? E o encontro micro-regional no dia 26 a partir das 14h30, né, Edilson? Maravilha, né? Maravilha. E ainda temos aí a dica, né? A dica sincera hoje. Hoje é dia 30, segundo, é o último dia. Hoje daqui a pouco já podemos já divulgar aí em primeira mão. Então aí, mas ainda dá tempo, ainda né? dá tempo, Santuário de Deus sois vós, né? São 10 mensagens, né? Você que é assinante da TV Menoral, você tem o privilégio de estar acessando lá, né? Porque esse material está todo disposto lá nas mensagens em áudio, né? Nos seminários. Então você pode acessar lá. E se não, você não é assinante, pode assinar também, né? Mas você pode adquirir lá pela editora Vento Sul. Mas nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial aqui, né? Os investidores, e logo em seguida nós retornamos aí com nossos convidados já. Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana, parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado e Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado e Açougue BM, sua melhor escolha. Ana
Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio, acompanhamento do começo ao fim do seu TCC, revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira, confiança, eficácia e credibilidade. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte. Ao Senhor é meu refúgio, meu baluarte. Diz ao Senhor, é minha verdade, é meu escudo. Deus meu, em quem confio. Deus meu, em quem confio. Te dará pastos verdejantes. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte. Diz ao Senhor, é meu refúgio e meu baluarte. Diz ao Senhor, é minha verdade, é meu escudo. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Ouvinte em primeiro lugar. É isso aí, retornamos de novo aqui com a nossa programação, né? E já estamos aí com nossos convidados conectadinhos conosco, né? Para esse dia maravilhoso aí que Deus nos proporciona nessa segunda-feira aí, né? Vamos saudar os nossos convidados aí. Boa tarde, ministro, tudo bem? Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos aí do estúdio, o convidado aí, o presbítero e a audiência do programa, que Deus nos abençoe hoje. É isso aí. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os irmãos aí, ao ministro, a todos os nossos ouvintes, simpatizantes da palavra aí, que Deus possa estar aquecendo a nossa fé nesse fim de tarde hoje, né? É isso aí. Mas hoje no programa aí, né, a gente deixou um tema livre, né, para que nós possamos abordar aí assuntos aí referente àquilo que o senhor tem trazido nessas mensagens, que tem sido uma sequência, né? Mas eu vou passar aí para o Eduardo aí começar esse bate-papo conosco aí, né? Deixa contigo aí, Eduardo. Amém. Sempre é uma grande satisfação a gente estar recebendo aí a participação do ministro no programa. A gente sempre tem tantas perguntas para fazer, e esse tema e aquele tema, e se a gente olhar
um pouquinho para trás aí, né, essas programações, os encontros, o Café com Cristo, a gente teve temas muito interessantes e eu acho que temas que vale a pena a gente se aprofundar muito, né? Então, ainda ontem no culto mundial foi falado, se o senhor está trazendo esta palavra, né, não é só para a gente ouvir, né? Mas hoje, esse primeiro bloco, eu queria deixar assim uma liberdade aí pro ministro, para ele compartilhar aquilo que sente do Senhor para os ouvintes, para a região 8 aí, enfim, para toda a igreja, né, que hoje a gente está, através da internet, alcançando todos os lugares aí. Então eu deixo aí pro irmão estar compartilhando um pouquinho sobre o momento que a igreja está vivendo, né? Olha, eu penso assim que o momento é de se humilhar muito diante da grandeza de Deus, sabe? O que eu tenho ouvido do Espírito, porque diante dessa exposição do Evangelho do Reino, não tem como a gente fugir de uma realidade que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E a única maneira de eu ficar protegido, a única maneira de eu ficar abençoado, suprido e provido por Deus, é se eu reconhecer o meu tamanho diante da grandeza de Deus. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque todos nós somos pecadores. Todos os dias nós temos que confessar pecados. Nós somos extremamente falhos e não conseguimos obedecer ainda o que Deus nos ensinou, mesmo com o auxílio de uma habitação espiritual divina. A gente não consegue. Então, a nossa vida deve ser de confissão de pecados diária e de pensar que esse Deus que habita em nós é tão grande que eu não posso fazer ele ficar triste, porque quando Deus vê uma soberba, um egocentrismo na nossa vida, isso gera uma tristeza para o Espírito Santo. Então, bem-aventurado aquele filho de Deus, pecador agora, que reconhece que é o momento de tomar uma posição, de assumir a realidade do nosso tamanho, sabe? Eu diria isso assim para todos os nossos irmãos e simpatizantes das palavras que hoje aqui estão nos acompanhando e aqueles que vão acessar posteriormente, que nós precisamos achar lugar de arrependimento e de nos posicionar diante de Deus naquele nível que é o nível que Deus quer de cada um de nós, que é ser zero, não ter nem rejeição e nem soberba da vida. E nós, os cristãos, só atingimos esse nível quando a gente vê o tamanho de Deus perto de nós, vê o poder e a autoridade dele perto da nossa condição. Não tem como um crente se posicionar na dependência de Deus, na rendição a Deus, se não estiver todos os dias buscando Deus, esperando que Ele venha assumir a nossa vida realmente, para a gente não passar mais por momentos de ignorância, de vergonha, de estar entristecendo o Espírito Santo, de estar causando problema para a Irmandade. A gente evita série de problemas, né? Então a gente precisa buscar de Deus uma revelação, uma luz, que a gente precisa saber o nosso tamanho e os nossos limites, né? Amém. Sabe que ontem no culto mundial o irmão Ronald fez um comentário sobre um louvor, né? E aquilo chamou muito a atenção, assim, porque no louvor diz: tudo será como Deus planejou. Não tem como nós mudar se o caminho é bonito ou se é difícil, não tem. Tudo será como Deus planejou. E eu acho que a igreja está diante desse momento e ela tem que aquietar o coração e ser humilde, né? Depender do Senhor tanto para livrar, como para limpar, como para curar, né? A gente tem que estar aguardando
no Senhor, né? Com certeza. Na verdade, a gente sempre tem que aguardar tudo no Senhor, porque Ele que escreveu tudo antes de começar, e Ele que está dirigindo o cumprimento de todas as coisas em cada geração. E não é diferente essa. Nós vamos ter que estar sendo encabeçado por Cristo até a conclusão dessa era, né? E essa é, para mim, no meu modo de ver, não tenho dúvida disso, quero dizer que a última geração é essa. E eu sempre clamo a Deus para mim conseguir terminar essa geração reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo a soberania dele. E porque ele realmente é muito grande perto da gente. A gente se sente agraciado quando depende de Deus, sabe? Quando a gente vê que não pode nada, quando tu te convence que tu não é nada, Deus cuida de ti. E tem um perigo, irmão, porque hoje muitas pessoas querem fazer a obra do Senhor e eles acabam manipulando, né? E aí eu lembrava assim, né, quando Absalão começou no reino, né? Se eu fosse, eu ia julgar, eu ia resolver, eu ia. E aí eu lembro também quando Natã, o profeta, foi exortar o rei, né? Aquilo, ele teve uma humildade, ele entregou um recado e a mão dele não fez mais nada, né? E hoje eu vejo assim, dentro da vida da igreja, às vezes a gente tem um talento, tem um dom e eu uso aquele dom e aí eu uso da minha manipulação para transformar as coisas, como o Absalão fez, né? Eu iria julgar assim, eu iria fazer desse jeito, eu iria ouvir vocês todos, né? E eu vejo que a postura que nós precisamos hoje, quando nós vemos algo errado, é a postura do Natã, que foi, entregou um recado e saiu dizendo, bom, agora é Deus que faz. Amém. Mas Deus está fazendo isso, todas as mensagens quase, né, dos micros, as mensagens de edificação. Deus tem trazido temas assim, importantíssimos assim, para a gente declinar da autovida que a gente tem feito, né, da religiosidade, do legalismo. Nós precisamos parar de gerenciar a obra e deixar Deus fazer as obras, né? Então há um momento de ignorância na igreja que Deus até permite que você faça muitas coisas humanas na obra. Isso já aconteceu comigo. Mas depois que tu amadurece um pouco, Deus te mostra o passado, e aí você vê como Ele foi misericordioso, como Ele foi longânimo, como Ele deixou você fazer tantas coisas que não eram dele, né? Então até nesse ponto, assim, Deus sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa falta de condição. Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos, sabe? Deus nos conhece por dentro e sabe lidar com cada um na medida certa. Amém. Interessante, né, irmãos, que eu vejo assim que Deus sempre traz, né, exemplos dos dois reis que tivemos no passado, aí Saul e Davi, né, e como eram opostos esses dois reis, né. E eu creio assim que os mesmos ensinamentos que um recebeu, o outro também recebia, porque Deus falava com eles por meio dos profetas ou os ensinamentos ali, né? Mas como a atitude de um e do outro foi totalmente diferente. Hoje a gente vê isso também, né? Porque Davi, em várias circunstâncias, quando Deus mostrava para ele, ele se humilhava, né? Ele reconhecia seu erro, que as coisas estavam acontecendo daquela forma porque ele errou, né? E Deus estava corrigindo, né? Ao contrário de Saul, que ele sempre dizia que não, né? Mesmo quando o profeta exortava ele, ele sempre estava dizendo que não, que ele estava fazendo aquilo que Deus mandava, né? E eu penso que isso é uma demonstração que a gente tem que observar esses dois exemplos, porque são exemplos que Deus deixou na palavra de pessoas que venceram, né?
que foram verdadeiros servos de Deus e outro que foi reprovado, né, e destituído do cargo, né, irmão? Ontem no culto mundial Deus trouxe o exemplo de Saul, né? Que o que é uma obra humana na igreja? É quando você quer a glória no lugar de Deus. Então aquilo, porque as ordenanças de Deus para Saul eram totalmente cristalinas do que tinha que fazer, e não havia como uma pessoa compreender de forma errada as coisas. As ordens foram tão explícitas e específicas o que ele tinha que fazer na batalha. Só que ele resolveu alterar o mandado de Deus, alterar o decreto de Deus. Agora, por que motivos ele alterou? Então aí você está ali na Escritura a resposta. Porque o povo ia ficar feliz com a decisão dele, ia aplaudir o rei, ia elogiar o rei, e que o povo estava, embora sendo enganado, o povo ia pensar que foi abençoado, entende? Porque ele agradou o povo debaixo de um princípio da rebelião. Então, tudo que tu faz debaixo de um princípio da rebelião, aquilo é maldição, aquilo não é bênção. Então, a situação de Saul, assim, não tem, olha que Deus tentou tirar esse egocentrismo, essa soberba da vida dele, assim, até a última hora. Deus deu prazo suficiente para ele, né, para fazer as coisas. E foi um erro em cima do outro, um erro em cima do outro, né? Então, você tem um pecado assim de fofoca, um pecado, seja lá, que não envolve uma concorrência com Deus, tudo bem. Deus vai ter misericórdia, Deus vai te restaurar, como restaurou Davi, recolocou no trono de novo, né? Agora, quando você enfrenta a Deus, aí Deus tira o cara dali, entende? Amém, irmãos. Mas o papo tá bom, nós temos que dar um pulinho aí com nossos comerciais aí e logo em seguida retornamos aí, irmãos, com a programação. Não saiam daí. Você já vai deixando aí teus comentários aqui para nós, que no sequente aí nós já vamos estar lendo aí também, tá? Ei, você que é um empresário, um gestor ou um empreendedor de sucesso, com certeza já sabe o que precisa fazer para elevar sua marca, não é mesmo? A Tratativa conecta você com as melhores agências de marketing digital. Precisa de um site incrível, um logotipo marcante, uma identidade de marca forte, estratégias de SEO ou uma presença impactante nas redes sociais? Nós temos o que você precisa. Faça sua solicitação gratuita em tratativa.com e receba as melhores propostas do mercado. Não perca tempo, dê o próximo passo para o sucesso da sua empresa. Rodrigo Santiago Instalações, aqui a mão de obra especializada. Acabamentos, reformas, pequenos reparos, instalação de rodapé, colocação de pisos laminados, piso vinílico, colocação de portas, atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 489-9640-1704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos. Hot Arts, Centro Automotivo, Porto Seguro e Funilaria. Atendemos segurados e não segurados, serviços de manutenção e revisão para o seu carro, com garantia de qualidade e um melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Imperdível, 50% de desconto no alinhamento 3D. Aproveite, é por tempo limitado. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011-2865-5031. Hot Arts, funilaria e pintura. É pra você, é pra todo mundo. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual.
Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas suas palavras e santo em todas suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. 18h32. Estou aí, retornamos aí com a nossa programação e temos um recadinho importante aí para você que está nos ouvindo, né? Para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens, né? Então tá dado o recado aí para você, né? Não é difícil, é bem facinho, né? Pode ler o QR Code aí dos anúncios aí, que você vai entrar lá dentro da loja, né? E já vai estar vendo todas as ofertas e produtos aí que nossos apoiadores têm para você.
né? Mas dá uma passadinha aí, Marcelo, vê quem está conectado conosco rapidinho, né? É isso aí, que aqui pelo YouTube, né, Dilson? A Karen Sander, Roseli Fontoura, a Lucilane de Oliveira e Luzia Costa de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a Nilza Fraga, Vanusa Ramos, Janarlina Almeida, Gabriele Piscine Ramos, Fátima Rosa, Adriano Ticiane, Jane Oliveira, Beatriz Cassol, Edson Luiz Reck, José Altamiro Oliveira, Marcelo Almeida, Cristiane Góes, José Henrique aqui de Chapecó, Cristina Inéia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo de Bandeirante. Ó, Danilo, rapaz. Matheus Carvalho, Sônia Maria do Rosário, Simone Filipim e Rosilei Ashidamini. Né? Grace Alves e o Leandro também ligadinho conosco aqui. É isso aí, gente do céu. Obrigado aí pela parceria de vocês, por estar conectado conosco aí, nos prestigiando. Já também você pode estar compartilhando esse momento, essa live aí. Temos aí esse bate-papo com o ministro da palavra e também com o irmão Eduardo, né? Tu pode fazer essa propaganda aí, né? De propagar o reino, né? Então, compartilhando aí, você faz com que mais pessoas se conectem conosco. Mas vamos de volta aí com nossos convidados, né? Que já estão aguardando aí. Marcelo, tem alguma colocação aí? O senhor fala... traz através do profeta Obadias lá, né? Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Irmão, como a soberba, o coração é o que define todas as coisas, né? Então, quando o meu coração não estiver inclinado para o Senhor, ele pode estar oscilando entre o mundo, entre as coisas de Deus, né? Como funciona isso aí? O Senhor vai ter que ganhar totalmente o meu coração para que eu seja zero? Sim, vejo que a purificação da nossa alma começou lá na cruz do Calvário, né? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ali juridicamente começou a restauração e a limpeza e a purificação das almas. Porque todos que nascem pela fé recebem o elemento que purifica a nossa alma, que é o elemento divino, né? O Espírito Santo. Então essa limpeza, ela ocorre em um nível bem subjetivo dentro da gente. E isso é um processo, isso não é uma coisa assim que acontece de forma instantânea, até porque a gente não suporta uma mexida radical dessas dentro de Deus, se fosse assim rápido, né? Então, através da busca de Deus na palavra, como Jesus fala em João 8,32, que eu tenho que conhecer a verdade, o meu padrão mental, que é totalmente filhote da natureza pecaminosa, minha formação é pecaminosa, meu caráter é pecaminoso, minha personalidade é pecaminosa, porque foi formada pela inteligência das trevas, né? Não sei se eu chamo de burrice das trevas ou inteligência das trevas, né? Então, a nossa formação ela é totalmente corrupta, porque nós trabalhamos como juiz e somos servos. Está tudo invertido quando a gente chega na igreja. Deus diz que nós somos servos e a gente chega na igreja sendo juiz. Então Deus tem que desprogramar todas as coisas na minha alma a nível mental, e isso, a palavra, a Bíblia, sendo estudada por nós, aos poucos, num processo assim bem demorado, começa a mudar as concepções, os princípios, os valores que a gente tem lá dentro. Então começa a haver uma espécie de transformação, essa é a palavra, porque as concepções começam a mudar. Veja bem, há 40 anos atrás, a minha concepção, se alguém me ofende, eu tinha que queimar a pessoa. Eu tinha que acabar com a imagem dela, brigar, me revoltar, dar um X nela, eu nunca mais quero saber dessa pessoa, vou difamar, vou prejudicar, vou fazer tudo, vingança, né? Há 40 anos atrás, o que eu tinha na mente era esse princípio. Bateu, levou. Entende? Eu acho que todos nós
éramos assim, antes da conversão. Veja que a palavra foi começando a ser conhecida por mim, e esse princípio que reinava num procedimento meu, de como eu me conduzia diante das ofensas, acabou mudando. Né? Então, hoje, as pessoas que me ofendem, elas são perdoadas, eu oro por elas e são abençoadas por mim. Eu não falo palavras de maldição. O que mudou na minha vida? Foi um princípio que rege minha conduta, minha personalidade. Ela foi alterada, ela foi mudada, ela foi transformada em algum ponto, porque eu conheci um princípio novo. Né? Então, a nossa purificação da nossa alma, ela acontece nesses exemplos. Você vai mudando, vai mudando, vai mudando. E essa mudança nada mais é do que um viver de acordo com a nova vida que você tem, já dentro do teu espírito. Né? Então, assim, hoje ainda é difícil, em julgamento, por exemplo, a gente vê uma pessoa, eu observo uma pessoa sendo irmão, familiar, a gente tem um laudo sobre aquela pessoa. Né? Você ter um laudo sobre uma pessoa não é o problema é como tu vai tratar essa pessoa. Tu pode saber as fraquezas da pessoa, tu pode saber os defeitos, tu pode saber, conhecer tudo. Agora, o diferencial é como tu vai tratar e se relacionar com ela. E aí tem que ser bíblico a maneira que você vai fazer isso. Então, se você tem um tratamento bíblico, né, lembra daquela passagem na Bíblia que o servo disse para o Senhor assim: pode deixar, receber uma ordem, eu vou fazer agora. Só que não fez. Então, ele teve uma receptividade boa mental, mas não teve funcional, falhou. Aí teve o outro que disse que não, ficou bravo, o que é isso? Não vou fazer coisa nenhuma, foi embora, mas depois caiu em si e foi lá e fez. E aí, qual é o que Jesus elevou, exaltou? Então, o que vale é a conduta, é o fruto. Então, eu posso não gostar muitas coisas que Deus manda eu fazer, mas a conduta determina de quem eu dependo, obediência, de quem eu respeito, de quem eu obedeço. Amém. Entende? Foi falado algo no culto mundial, até agora o Marcelo Almeida lembrou aqui, né, nos comentários, a motivação da busca de Deus, né? Porque a gente sabe que no início é normal a pessoa buscar Deus, se achegar a Deus, né? Nem é ela que busca, mas é Deus que encontra, né? Mas é normal a pessoa por um período ali tá buscando, né? Se livrar de problema de saúde, financeira, enfim, tudo aquilo que acomete a vida dela, mas por um breve período, né? E aí a pessoa deveria, com toda a luz que a gente recebe por meio do Evangelho do Reino, né, estar buscando os interesses de Deus, né? E isso parece que não tem acontecido muito, né, ministro? Não tem, irmão, porque a gente não está restaurado ainda. Há pouca restauração. Porque uma coisa, é como eu acabei de falar, né? A igreja recebeu muitas revelações do Senhor. Em todas as épocas, nesses 35 anos. Não teve um ano que Deus parou de falar com o povo. Quem está mais anos aqui sabe que o discurso sempre é o mesmo. A única coisa que muda é o ponto estratégico de colocação do assunto. Né? A abordagem muda, mas o conteúdo sempre é o mesmo. E a gente absolutizou que não precisa fazer troca de princípios e valores no nosso caráter. Porque o conhecimento chegou. Mas o conhecimento não é o fruto. O conhecimento não é o fruto. Não é o que Deus quer. Nós paramos a metade do caminho. Então, vou dar um exemplo. Chega lá no mês de... tem árvores que começam a dar flor, né, frutíferas. Aí você observa o processo. Está dando flor. Aquilo é um sinal que vai dar fruto. Né?
Agora, seria anormal uma árvore brotar flor e não dar fruto. Entende? Então, o processo do nosso povo na igreja paralisou na flor. Porque a gente recebeu Deus, a gente foi regenerado, recebeu o Espírito Santo, o elemento produtivo da vida espiritual está dentro de nós estamos floridos. Mas o fruto não aparece, tarda. Né? Então está aí. Então não tem assim, ó. Quando tranca um processo assim, só Deus destranca, entende? Porque se o conhecimento que eu adquiri para florir e para me saber todas as coisas, eu não apresentei o fruto, Deus tem que trocar a metodologia de tratar a gente. Né? Então agora Deus vai fazer isso. Irmão, eu vejo assim, ó, se a gente olhar a história, a religião nunca reconhece a vida. Né? Eles perseguiram Jeremias, eles perseguiram Isaías, eles perseguiram João Batista, eles perseguiram Jesus, eles perseguiram os apóstolos. Tudo que gera vida, aqueles que estão na religião não reconhecem. E aí a gente vê assim, vamos pegar só as últimas ministrações, né? Egocentrismo, soberba, falando sobre talentos. Aí o próximo micro, a importância da humildade. Eu olhando, parece que Deus está vendo a igreja religiosa e está tentando desconstruir um conceito que a igreja tem de si mesma. Nós somos os detentores da verdade, nós estamos muito parecidos com o judaísmo lá de há 2000 anos atrás, né? E eu creio que todas essas ministrações que estão vindo é mais uma tentativa de Deus de tirar a igreja da religiosidade. Por quê? Porque ela não vai reconhecer a vida e ela vai perseguir a vida. E isso vai ser nocivo para ela. É mais ou menos assim que o Senhor está tentando fazer? Mas isso já é claríssimo na igreja de uns anos para cá. Esse divisor já está estabelecido. Os irmãos que aceitam o formalismo, né, o fundamentalismo religioso, e eles não aceitam a vida. Veja bem, Deus não nos fez iguais, certo? Os temperamentos são diferentes, os dons são diferentes, os talentos são diferentes. Tudo é diferente na vida de um para o outro, embora nós somos toda a raça humana, mas nós temos diferenças porque Deus precisa dessas diferenças, acionar cada um que Ele chamou para cumprir propósito, para o reino se estabelecer. Então, eu não posso exigir que tu seja igual a mim. Se eu estivesse fazendo isso, eu estou indo contra o plano de Deus. Entende? Se tu prega de um jeito e eu não concordo, mas analisando tu prega a verdade. Então, está tudo certo para mim. Desde que tu prega a verdade. Agora, a maneira que tu prega, para mim, não é relevante. Relevante é o conteúdo que tu libera. Entende? Então, se o meu irmão é falante, o meu irmão é silencioso, isso aí não é relevante. Eu não devo olhar para essas diferenças, porque isso aí são coisas que o próprio Deus produziu. Entende? Então, Deus vai nos usar conforme a nossa natureza divina que Ele deu para nós. Entende? Quando o diabo sair totalmente da nossa alma, então nós vamos mostrar claramente o nosso ministério, os nossos dons, nossos talentos, trabalhando para a edificação do reino e o estabelecimento desse reino. Por enquanto, nós estamos atrapalhando o reino. E que Deus suporta, porque ainda viu o nosso coração e viu que a gente está resistente, a gente tem ignorância, a gente está meio nebuloso aí da realidade espiritual para nós.
Então Deus está com paciência com a gente está de pé ainda. Agora não sei até quanto está de pé. Cuide para que não caia. Né? Então, vai haver um momento que vai haver essas definições para a gente aceitar a verdade. O resto não é relevante para a gente ter a comunhão e a unidade na fé. O que nos une é a verdade. São os princípios e os valores que Deus vai produzir como cognição na nossa vida. Né? Então nós vamos ter um jeito de Deus, mas dentro das características espirituais que Ele me deu. Né? Amém. Então, resumindo, nós voltamos para aqueles 2 mandamentos. Ama a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo, né? Veja bem, o egocentrismo não permite que tu ame os irmãos. Se tu não ama os irmãos, a Bíblia diz que tu não ama nem a Deus. Tá? Quando uma pessoa não ama os irmãos, né? Não adianta ele querer nos convencer que ele ama Deus, entende? É a mesma coisa que aquele cara que sai da igreja porque não sabe viver com o povo lá, e chega lá e vou estudar a Bíblia em casa, vou me afastar, porque eu não vou largar Deus. Então não deixemos de congregar, não vale nada para ele, entende? Foi Deus que falou isso, entende? Aí ele vai para casa com a Bíblia achando que ele está no Senhor, entende? Isso é uma ignorância, né? Quer dizer que ele toma uma atitude achando que ele vai determinar padrões para Deus agora. Entende? Não existe isso. Amém. Outra coisa, só para concluir aqui, o egocentrismo, só tu derruba ele se tu buscar em Deus e ganhar de Deus a revelação de que teu irmão precisa ser cuidado por ti. Amém. Senão tu não ganha a libertação do egocentrismo. Se tu pedir para Deus te quebrar e querer receber a luz de como eu preciso receber, princípios e sentimentos de que o meu irmão é importante, eu preciso cuidar dele. Se eu não sentir isso, então primeiro eu tenho que resolver a minha relação afetiva com Deus. A minha afeição está com problemas é com Deus, não é com meu irmão. Porque a minha afeição pelo irmão é uma consequência da minha afeição com Deus. Aí, já aproveitando, o irmão já respondeu uma pergunta que tinha aqui, que era como vencer, né, esse egocentrismo aí. Então já está respondida a pergunta aí do ouvinte. Amém. Então fica aquela dica, né? Misericórdia quero e não holocaustos, né? É verdade. Aprendei, né? É verdade. Isso para Deus tem um valor que aprova um homem, se ele consegue viver essa realidade. Amém. Né? A Bíblia diz que nem os loucos vão errar o caminho dos céus, por que eu vou exigir coisa? Amém. Verdade, né? Que Deus possa estar, assim como Jesus, né, que ele ministrou durante aquele período terreno, porque ia ter uma expressão de vida tão grande que ia ser a sua morte e ressurreição, aonde muitos acharam que era loucura. Parece que é isso que Deus está fazendo com nós agora. Ele está ministrando, tentando tirar a igreja da religião, porque vai acontecer algo de tamanha vida que os religiosos vão apedrejar. Então que Deus consiga nos vencer aí, enquanto nós temos essa oportunidade, né? Amém. É verdade, irmão. Nós temos que repensar, que temos que nos render a Deus e nós temos que enxergar o nosso tamanho. Até comentar aqui, irmão, falou sobre a árvore, né? Que só dá flores, né? Aqui veio um comentário aqui do irmão Marcelo Almeida, né? Dando o exemplo da pitangueira dele, né? Que só floria por vários anos e não dava fruto, só sujeira e incomodava, né? Aí o que aconteceu, né?
Já podemos imaginar, né? Então, a natureza ministra, né? Mas ainda bem que o Pai é cheio de misericórdia, né, tia? Eu sei disso por causa da minha vida. Ele é cheio de misericórdia. Mas, irmãos, infelizmente o tempo está se acabando aqui, né? A gente gostaria de ter mais tempo aqui, porque os irmãos também vão se empolgando aqui nos comentários, nas redes sociais, né? Mas estamos chegando no final aí. Eu quero deixar as considerações aí pro ministro aí, pro Eduardo, né? As considerações de vocês aí, aquilo que o senhor colocar no coração aí. Eu quero agradecer o Senhor aí por estar com vocês aí mais um mês aí, né? Bem no último dia do mês, mas com o rei compromisso. Deus abençoe aí. E agora estamos orando aí pelo evento da semana que vem, né? Que vai ser uma grande bênção, com certeza. Todos os encontros aí foram uma grande bênção. Eu me lembro que o último que foi feito aí, o seu fluiu muito, muito mesmo. É verdade. Sim. É. Eu tenho uma fez umas curas, né? Lembra que ele fez umas curas de memória, foi funda. Até cura física, eu tenho relatórios aqui. Isso. É. Mas é tudo o Senhor que faz, né? Então vamos orar para ele fazer de novo. Amém. Amém? Eduardo. Amém, irmãos. Agradecer aí a oportunidade de estar em comunhão aí com os irmãos, né? E lembrar aí do nosso encontro. E já vou pedir pro Adilson deixar meio engatilhado aí, né, no encontro. Tem que sair aquele louvor do irmão Marlon, né? Tudo será como Deus planejou, né? Eu acho que eu tenho que pegar o violão e eu tentar tocar isso aí para ver se o coração se aquieta, né? Que não me chama para cantar isso, senão eu vou judiar do povo. Vamos ver se o Ronald veio lá do Paraná lá para fazer o louvor para nós. É, né? O Marlon, né? Esse é o irmão Marlon, né? Mas o Ronald fez ele ontem no culto mundial e saiu bonito, né? Ficou legal. Então tá, irmãos, Deus abençoe, obrigado aí pela participação de vocês. Tchau. Nos vemos aí no final de semana que vem, tá? Em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe. Amém. É isso aí, gente. Agradecemos aí a participação de todos vocês que estiveram conectados conosco aí, né? Nesse dia maravilhoso, né? Continue ligado na programação. Temos Monte das Oliveiras, né? Rio da Água da Vida. E também temos finalizando aí Estúdio Menorá. É isso aí. Então. É isso aí. Né? Uma ótima semana a todos aí. Que Deus abençoe. Né? E como foi falado, todos convidados, né, para o dia 11 e 12, encontro micro-regional aqui em Chapecó. Tá? Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Você ouviu o programa Orvalho do Hermon.